Olá, como vai você, família? Que Deus abençoe a você, sua casa, que Deus abençoe seus sonhos, seus planos. Aliás, que os seus sonhos e planos sejam muito semelhantes aos sonhos de Deus para você. Que Deus abençoe as suas expectativas, mas o melhor de tudo é saber que a vida nos surpreende, que nem sempre as coisas vão acontecer como nós planejamos. Mas nós precisamos estar prontos para enfrentar o inesperado, precisamos estar prontos para enfrentar aquilo que não estava no nosso roteiro, mas está no roteiro da vida e passou pela nossa. O importante é não perder a esperança e termos a confiança de que Deus está conosco. É difícil, às vezes, crer que Deus está conosco ou como Deus nos vê quando estamos passando por tão grande angústia, quando está nos vendo passar por tão grandes perdas, com sofrimentos. É difícil, muitas vezes. É preciso considerar que sim, porque a nossa dor nos cega, a nossa dor nos tira do prumo, a nossa dor nos faz, muitas vezes, até duvidar. Nos faz muitas vezes perder o sentido da vida, enquanto outras pessoas encontram o sentido da vida justamente na hora da dor. Por que será? O que é que dá o sentido de viver, o desejo de viver e nos manter a esperança? Isso para cristãos e não cristãos. O que dá significado à nossa existência? O fato de dizermos que Deus está do nosso lado e de até crermos racionalmente, por que muitas vezes os nossos sentimentos não acompanham? E por que muitos de nós estamos desesperançados, estamos cansados, com vontade de desistir e dizendo, acho que a vida não vale a pena? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos trazer por um caminho da psicologia que nos vai levar a considerar, por conta das nossas faltas, do nosso desentendimento com a vida, muitas vezes vai ser necessário recorrermos a quem se debruçou sobre determinado tema, inclusive passando pela própria experiência. Como encontrar o sentido da vida? Como identificar o sentido da vida? Vai ser uma boa conversa hoje e eu quero você aqui conosco mais uma vez. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao consultório de família. Como ter e manter o sentido da vida é a nossa boa conversa. Faz contato com a gente, mande a sua pergunta, interage. Nós estamos ao vivo e você pode interagir conosco na nossa página no Facebook. Aparece aí no seu vídeo, compartilha enquanto assiste, comenta. Se quer mandar alguma mensagem mais reservada, fala com a gente por mensagem inbox. E aqui você faz conosco o programa acontecer. Muito obrigada por sua companhia, obrigada pela confiança. Que Deus te abençoe e vamos que vamos no programa de hoje. O meu convidado é teólogo e psicólogo e vamos falar sobre o que é este sentido da vida com Itamar Padrão. Bem-vindo, bom recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu quero lhe dar um bom dia diferente. Eu quero lhe dizer boa transcendência. E eu tenho uma razão para isso. Boa transcendência porque transcender é uma palavra que eu gostaria de deixar logo de início, assim, se esquecermos tudo mais, deixar essa palavra com nossos telespectadores. Transcender é necessário. Transcender, Darleide, é importante. A transcendência é que nos faz ir além da materialidade para a espiritualidade, do vazio existencial para a existência, uma existência significativa, cheia de sentidos, de significados, positiva, construtiva. Então, eu vou dizer hoje para você, para os telespectadores, uma boa transcendência. Vim para conversar, estou às ordens, estou à disposição. Obrigada. Muito obrigado a você, a equipe do programa. Obrigada. E vamos conversar. Vamos lá. Boa transcendência. Para que fique ainda mais palpável a transcendência, é alguma coisa nata ou é aprendida? Como é que eu me torno alguém capaz de transcender ao que me acontece na vida prática? Nós temos a capacidade de transcender, naturalmente, em nós. Mas precisamos desenvolvê-la, porque transcender é pensar, é refletir, é ter intenção. Tem duas maneiras, há duas maneiras da gente enfrentar a vida. Eu vou ilustrar com dois títulos de música. Um é Deixa a Vida Me Levar e a outra é preciso saber viver. Então, se é preciso saber viver, há uma maneira positiva, construtiva, bonita de se viver. Há uma atitude de
erguer a cabeça, olhar para frente, olhar para cima, querer contribuir, querer se dar, porque toda pessoa, ela é voltada para um sentido, seja para uma coisa, para uma missão, para alguém, para uma pessoa. Então, transcender é ir justamente na direção do seu sentido. Isso é transcender. Podemos desenvolver isso, podemos treinar. Muito bom. Temos mais para aprender juntos aqui no programa de hoje, para aprendermos todos juntos. E hoje nós vamos falar de uma maneira muito prática de uma linha de aprendizado para todos nós que vem da psicologia, da psiquiatria, e nós vamos trabalhar especialmente com o que foi desenvolvido pelo Viktor Frankl. Nós vamos falar de logoterapia, nós vamos falar de análise existencial, mas eu quero já trazer este nome, Viktor Frankl, para que você nos conte quem foi ele e como este homem consegue, durante tantos anos, trazer em pauta uma questão que é tão pertinente a cada um de nós, como ir além da dor, como ir além do sofrimento, como transcender. Onde foi que este homem descobriu essa capacidade de transcender e sobreviver à dor? Toda pessoa é a sua obra, a sua atitude, a sua vida, seu relacionamento, toda a sua contribuição. Viktor Frankl não é diferente. Ele é o sentido da vida, a expressão do sentido da vida. Há muitas teorias que nascem, ou a maioria das teorias, nascem em livros, nascem na filosofia, na ciência. Porém, Viktor Frankl, essa teoria, essa abordagem da logoterapia, ou o tratamento pelo sentido da vida, ele nasceu no campo de concentração, que ainda é uma palavra bonita para isso, campo de concentração. Na verdade, a palavra certa é campo de extermínio. Exato. As pessoas iam para lá para morrer. Ninguém ia para um campo de extermínio pensando em voltar, ou voltar a viver, ou ter sucesso, ou ter uma vida própria, ter um sentido. As pessoas chegavam ali, num trem de condição insalubre, mal cheirosa, e quando entravam ali naquele campo, eu tive a oportunidade de visitar Auschwitz, e ali tinham aqueles caixotes, aqueles caixões, que eram do tamanho de um quarto, né, de uma sala. Então tínhamos caixões para os óculos, para o cabelo, para os dentes de ouro, se caso a pessoa tivesse algum, para os relógios, para a roupa, para o pelo. Então, Viktor Frankl, ele mesmo disse que ali a realidade é nua e crua. A pessoa deixava para trás a sua casa, a sua comida, a sua bebida favorita, o seu conforto, a sua vida profissional. Ele, por exemplo, que era um neurologista, psiquiatra, professor na escola de medicina, diretor de clínica de neurologia por 25 anos. Foi parar ali. E aquele homem foi para ali. Ali ele recebeu um macacão de prisioneiro e foi marcado na pele, como os demais, com um número. Marcados como animais mesmo, como bois e vacas. Sua esposa também estava naquele Perdeu no lugar? campo de concentração, ele perdeu a esposa, o pai, a mãe, o irmão. Então, ali a pessoa vai para perder tudo, vai para deixar de viver, para perder o sentido de vida. Para se atender no sanitário, né, suas necessidades fisiológicas, eles tinham 20 segundos. E um guarda com um apito e os demais assistindo na fila. A pessoa tinha 20 segundos e quando o apito soava, a pessoa tinha que sair do sanitário, porque os outros que estavam assistindo também tinham 20 segundos só para se atender. Dormiam em prateleiras de madeira, sem colchonetes, sem colchões, sem conforto. Então, ali a pessoa só via duas coisas. Ou ela produzia, trabalhava e se mantinha viva com uma ração mínima e água, ou então ela ia, se ela parasse de produzir, ela ia para a câmara de gás, ou se chegasse no momento mesmo de desespero, se agarrar nas cercas elétricas e entregar a sua vida.
Então, o campo de extermínio era para isso. Foi nesse lugar, respondendo à sua pergunta, que Viktor Frankl reviu todos os seus conceitos e desenvolveu a logoterapia, a análise existencial, o sentido de vida. Esse é um ponto importante saber. Enquanto Itamar diz que muitas das teorias, ou praticamente todas elas, vão nascer noutros berços, esta nasce de uma situação descrita Extrema. tão rapidamente, com palavras muito poucas, que não dá para descrever realmente o que se deu num campo de concentração. Também já tive a oportunidade de conhecer, e é alguma coisa que é muito impactante saber que em situação tão horrorosa, tão terrível, um ser humano pode ter sido colocado em conjunto com tantos outros e aos milhares serem mortos, perdendo a sua dignidade, perdendo o respeito por si próprio. Numa situação como esta, nasce uma teoria, de sentido, a vontade de viver, alguma coisa que é inexplicável até, que nasce num ambiente tão deprimente. Este homem identifica que quando nós temos uma razão para viver, nós somos capazes de ir além. Compreende? Essa é a proposta de hoje, fazer com que você perceba que existe um caminho de esperança, há um caminho de possibilidade que nós podemos seguir apesar dos pesares. É dentro de um campo de extermínio, o chamado campo de concentração, na Alemanha, como você conhece a história do nazismo e todo o sofrimento imposto sobre vidas humanas, mais de 6 milhões de pessoas foram vítimas, mas Viktor Frankl, esse homem de conhecimento da saúde mental, da saúde emocional, descobre, percebe, na prática, como é que passa por uma situação como estas. Perdeu a esposa, que nunca mais viu a sua mulher. Mas aquele homem, enquanto estava no campo de concentração, ele estava naquela situação, como já descrevemos rapidamente, ele imaginava o rosto dela, ele imaginava a sua amada, ele desejava aquela mulher. Pensar, colocar-se fora da realidade onde nós estamos, é uma via de nós sobrevivermos ao que nos acontece agora? É verdade. Muitas vezes a gente tem um dodóizinho tão sensível, né? Pensa bem nessa descrição de Auschwitz, nessa situação. Então, que dona de casa, que profissional, seja um professor, um médico, um psicólogo, um pastor, um mecânico, não é? Seja qual for a pessoa, será que ela chegou naquele ponto de realidade nua e crua que não teve mais nada, não é? O que pode agora, qual é o próximo passo que pode vir? Então, muitas pessoas passam a acreditar que não há sentido na vida. Porém, para Viktor Frankl, na sua teoria, há sentido de vida. E eu vou lhe contar uma história. Vamos lá. Diz que certa vez um casal, recém-casados, eles construíram uma casa nova, linda, e decoraram uma casa maravilhosa. E depois da lua de mel, convidaram o casal mais amigo, mais íntimo deles, para visitá-los. O casal, então, ao chegar na nova casa, o marido do casal visitante olhou na porta de entrada, lá no pórtico, né, no portal, e tinha uma ferradura. E ele ficou curioso. As esposas entraram primeiro e foram conversar lá dentro sobre a decoração e comida e tudo mais. E eles dois ficaram no terraço conversando. E o marido visitante perguntou: "Você acredita mesmo que ferradura dá sorte?" Ele falou: "Olha, acreditar mesmo eu não acredito, mas dizem que dá sorte para quem acredita e para quem não acredita." Fica difícil a gente dizer se acredita ou não, na verdade. Então veja, para Viktor Frankl, há sentido de vida, quer a gente acredite ou não. O que pode haver é conflitos. O que pode haver são conflitos, a pessoa pode não identificar, pode ficar confusa no seu sentido de vida e pode até tornar-se um caso patológico. Por isso há aí a psicologia, não é? A logoterapia, a análise existencial. O psicólogo vai agora tentar ajudar a pessoa a ela mesma identificar algum sentido, algum significado para a vida dela.
E se ela acredita que não há, o que está por trás desse vazio existencial? O que há por trás dessa falta de sentido, ou dessa falta de identificação do sentido? O que está por trás desse conflito? Porque a pessoa precisa se refazer, encontrar o sentido de vida, ou então o caos existencial vai levá-la ao suicídio, ao desespero, à desesperança, ao sofrimento. E ninguém tem esse sentido que é para a vida, o sofrimento, o desespero, a desesperança. É justamente o contrário, O contrário. né? Então, normalmente, o que pode dar o sentido da vida a alguém? O que dá significado? Ou será que nós estamos deixando claro o que realmente significa o sentido da vida, esta expressão, o sentido da vida, pode dizer melhor sobre ela, no sentido de eu identificar, no sentido de o meu ouvinte identificar qual é o sentido da minha vida? É o meu trabalho, é o filho, o que é? O que pode ser o sentido da vida? O sentido da vida é algo inconsciente, algo espiritual. Espiritual aqui não no sentido de religiosidade, no sentido filosófico, no sentido mental, no sentido de algo do espírito. Há no espírito da pessoa essa busca por um sentido e essa devoção, essa entrega para a realização de um sentido. Então isso é algo espontâneo, natural. Agora, como eu mencionei, pode haver a questão do conflito, da não identificação. Então agora a psicologia, através da análise existencial, que é uma abordagem, um método de tratar, não é logoterapia. Logo vem da palavra conhecida, grega, a palavra logos, que é palavra com sentido. É aquela palavra-chave que faz sentido na vida da pessoa, que faz a pessoa se mover, que faz a pessoa funcionar. Então isso é uma força natural, espontânea do espírito da pessoa que acontece. Agora, ela vai tentar identificar e desenvolver esse sentido para a vida dela. Então isso a gente chama de espiritualidade, sentido da vida ou análise existencial. Muito bem. Estamos conversando com o psicólogo e teólogo também, Itamar Padrão, e estamos falando sobre ter e saber o que é o sentido da vida. E a pergunta é, você sabe qual é o sentido da sua vida? O que dá sentido para você levantar todos os dias? O que dá sentido para você ir à luta todos os dias? Qual é o significado da sua existência? Eu sei que essa é uma pergunta que pode parecer simples para muitos, mas para tantos outros não. Muitos de nós temos vivido de forma mais mecânica do que qualquer outra coisa. Muitos de nós temos vivido por viver, mas nós não sabemos identificar ou não estamos atentos para identificar qual é a razão da nossa existência. E muitos, por não a identificarem, por se perderem em meio à dor, justamente se desesperam e desejam, inclusive, por fim a uma existência, por não encontrar razão para ela. Portanto, esse diálogo de hoje, essas perguntas feitas, as palavras ditas, é para despertar você para a necessidade de encontrar o seu significado, a razão da sua existência. Disso vai depender sorrir ou chorar sem perder de vista que é possível voltar a sorrir. Temos algumas questões que nos são enviadas. E você aí de casa participando com a gente, muito obrigada. O que fazer quando a sua rotina está insuportável, Itamar, e você pensa que a solução é mesmo desistir? Veja, o que fazer? A pergunta que a pessoa tem que fazer para si mesma é: qual é o sentido disso? Por que eu estou nessa situação, nessa condição? Por que está acontecendo isso comigo? No sentido da vida, o que interessa, há um pensamento que diz assim: o importante não é onde você está, não é a sua condição, a sua posição, mas o importante é em que direção você está, em que direção você está seguindo. Se você está seguindo na direção dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus desejos, do seu sentido, tudo bem, parabéns, está ótimo, maravilhoso. Se você está na posição, na direção oposta, você vai cada vez mais se distanciar, né? Vai cada vez mais distanciar-se do seu sentido, do seu propósito, do seu sonho.
do sentido da sua vida. Então, a análise existencial vai trazer justamente essa contribuição. Por que eu estou aqui? Eu tenho um professor da abordagem cognitiva comportamental, que ele diz assim, ó, ele teve um caso em que a mulher dizia que, digamos, apanhava do marido. Então, ele disse assim, olha, ninguém pode bater em alguém que não esteja presente. Então, quer dizer, por que você está nessa posição, nessa condição? Até certo ponto, a pessoa permite. Eu não posso te bater, Darley, se você sair daí, se você sumir da minha frente. Ou seja, é necessário um movimento desse Então, indivíduo. é necessário a análise existencial. Por que eu estou aqui e apanhando? O que é que eu posso fazer para mudar a situação, o sentido? Preciso levar meu esposo para a terapia, para conversar com ele? Por que ele bate? Como ele se sente como bate? O que está por trás, não é, desse espancamento, dessa violência? Então, a análise existencial é justamente isso. A pessoa parar e pensar em que direção eu estou seguindo. Eu estou na direção do meu sonho, do meu propósito, do meu plano, do meu interesse, da minha intenção? Ou eu estou vegetando, estou me permitindo a essa situação, estou aceitando, estou me entregando? Esse é o sentido da vida. Muito bem. E você tem mais alguma outra pergunta? Mande a sua questão aqui para nós. Estamos abertos a conversarmos com você. E essa é uma questão muito importante. O sentido da vida. Como identificar, como tê-la. Mas, Itamar, você diz assim, você precisa perguntar a si, você precisa identificar em si. Só que possivelmente esta mulher, quando nos pergunta sobre a rotina tirar dela essa visão, essa compreensão do que pode dar o sentido para a vida, quando nós estamos nessa rotina ou nessa situação de dor e de agonia, há uma tendência a um desânimo, porque não avança, não progride, não vai. Às vezes esperamos dos outros, às vezes esperamos as circunstâncias mudarem. Não é tão fácil fazer essa pergunta, por que comigo? Por exemplo, alguém que está realmente passando por um divórcio, sei lá, perdeu um filho, alguma coisa assim muito dolorosa, e ela pergunta, ou um diagnóstico muito difícil nesse momento, e é muito normal perguntar, mas por que comigo? Nem sempre essa pergunta é tão produtiva, porque a resposta vem sempre no sentido de pobre de mim, coitado, não mereço, olha o que está acontecendo comigo, olha o vizinho, a vizinha, está todo mundo rindo, eu estou mal. Então é uma pergunta que muitas vezes já vem arrastando uma resposta de pobre de mim, eu não mereço isso. Darleide, ninguém pode dar o sentido à vida de ninguém. Eu tive um caso, e posso até mencionar, até de um irmão, um caso na família, um caso que dói o coração, porque era um irmão, ele se entregou às drogas, aos vícios, à bebida, ao cigarro, e entregou a sua vida, né? Até perambulou. Um dia eu o encontrei bêbado, e eu parei o carro, abri a porta do carro, e eu disse a ele, entra aí. Ele disse, não vou entrar. Eu só faço vergonha a vocês. Eu estou mal cheiroso. Eu estou bêbado. Ele estava bêbado, tinha bebido. Eu disse, entra aí, rapaz, senta aqui. É o meu carro, eu quero que você entre. Ele sentou-se e disse assim, eu vou parar com tudo isso. Eu vou parar de fazer vergonha a vocês e tudo mais. Eu olhei para ele e disse assim, olha, Marcos, eu te quero muito bem. Você é meu irmão. Mas eu não posso sofrer a sua dor. Eu sofro a minha dor. Eu sofro porque eu estou vendo que você sofre. Mas o sentido da vida é seu. Eu não estou pedindo para você parar com tudo isso. Eu quero ter o meu irmão para cuidar. Eu estou feliz em cuidar de você. Agora, se você não está feliz, se você está em conflito, se você acha que é vergonhoso, que é mal, agora está em suas mãos. Você vai escolher continuar ou parar. Eu estou disposto a te ajudar no que for possível, se você quiser mudar. Então, ninguém pode dar. Eu não posso viver a sua vida, Darleide. Por mais que eu me envolva, que eu ouça, eu não posso
viver o seu sentido de vida. Cada pessoa tem. Gostaria de fazer uma experiênciazinha. Vou te avisar para você não se assustar, tá? Bom. Vou pegar no teu braço, na tua mão, me permita. Eu vou te beliscar, tá bom? Vou lhe beliscar. Mas vai doer, criatura. Você vai dizer quando estiver doendo, tá bom? Eu prefiro que você não me belisque. Então veja como você fez. Olha, que bom. Você avisou antes de doer. Quando começou a te incomodar, ao pegar no teu braço, não sei o que você sentiu, se foi cócega ou sentiu que ia começar a doer, você falou, eu prefiro que não. Então, Darleide, fale. Então, telespectador, fale, diga quando lhe incomoda, quando está doendo. Não se entregue, sabe? Não se entregue a um destino arbitrário. A vida é assim mesmo, eu estou perdido mesmo, eu sou um traste, não mereço nada, sabe? Reaja, diga, Itamar, prefiro que não. E eu respeitei o seu sentido de vida. Então, se você não quisesse que eu nem pegasse no seu braço, na sua mão, Itamar, prefiro que você não toque em mim. Entende? Então, vamos dizer, vamos nos expressar, vamos identificar a sua vontade, a vontade do sentido. Viktor Frankl, ele fala justamente na vontade do sentido. Então, é a vontade do sentido e o sentido da vontade. Quer dizer, você identificar e viver propositalmente, intencionalmente, entende? A vida, vamos dizer, a vida, até certo ponto, a vida biológica, ela é natural, espontânea. Por exemplo, a célula, os tecidos, os órgãos, os sistemas, tudo isso acontece naturalmente, inconscientemente. Nós não precisamos fazer nada. Mas a espiritualidade, o sentido de vida, você identifica, você desenvolve, você trabalha, você expressa, você desenvolve. Então, vamos dizer, prefiro que não. A gente tem uma tendência a pensar que todo pensamento que vem na mente da gente, tem que desenvolver. O pensamento veio, a ideia veio, eu tenho que viver, experimentar, é assim mesmo, foi o destino. Colocou essa ideia, esse pensamento na minha cabeça. Não, podemos dizer, eu não quero pensar nisso, eu não quero sentir isso, eu não quero ir nessa direção. Aí, outra coisa que Viktor Frankl fala, é a liberdade com responsabilidade. Boa. Eu sou livre para escolher e sou responsável. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. É muito interessante falar sobre isso e eu já quero indicar para você a leitura do best-seller, assim, de um livro internacionalmente, assim, mundialmente reconhecido, Em Busca de Sentido, do autor Viktor Frankl, que é o autor da logoterapia, dessa teoria da análise existencial. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Ele é muito prático, revelador e é uma dica nossa aqui para que você que queira saber mais, conhecer mais, buscar ler este livro. Tem outros aqui, mas depois do intervalo a gente conversa. Até já.